Bem-vindos ao Entre Nós. O Entre Nós é o podcast em que a gente recebe pessoas na nossa casa profissional, que é a Nosto. Pessoas que fazem sentido do ponto de vista profissional, do ponto de vista pessoal, para dividir essa experiência com vocês da mesma forma que a gente faz na nossa casa. E hoje eu estou recebendo aqui a Mariela. A Mariela é dentista, ela é minha paciente, eu sou paciente dela, e a gente tem uma história que se entrecruza em diversos pontos, em diversos sentidos, e o que a gente vai falar aqui hoje é sobre o impacto que cuidar da face traz para a vida das pessoas. E a gente tem isso do lado dela e tem isso do meu lado, eu como paciente da Mariela e vice-versa. Mariela, conta pra gente a sua visão dessa nossa história, né? Como é que isso começou? Começou com um projeto, primeiramente, né? Eu fui paciente do Endrigo, primeiramente, e eu fiz todo um projeto de mudança de imagem. Depois vocês vão ver as fotos aí, se já não estiverem vendo. E eu precisava de um cirurgião. O meu primeiro passo era emagrecer e eu queria muito modificar meu nariz. Eu acho que o nariz é uma das coisas mais importantes na face, né? Então, traz um refinamento na face muito importante. E aí, com uma amiga em comum, cheguei no Endrigo e eu confiei absolutamente e topei a cirurgia. Foi tudo muito rápido, né? E aí ele me devolveu um nariz que eu deveria ter nascido. É isso. Eu não tive nenhuma dificuldade de me adaptar com a minha face nova, com o meu rosto novo. Então, parecia que era o nariz que eu deveria ter tido sempre. E foi uma experiência única, assim, de... E assim, às vezes a gente acha que fazer um procedimento no rosto, tal, você vai estar se violentando para se enquadrar em um padrão. Existe esse dilema, né? Mas assim, e aí eu vou contar a minha história, porque assim, não é questão de enquadrar num padrão, é questão de você conseguir mostrar quem você é e se expressar, né? Então, assim, eu tinha uma questão que era uma diminuição de exposição de incisivos, os dentes da frente, né? Uhum. Então eu tinha 3 milímetros a menos de exposição de incisivo. Por causa disso, eu precisava ficar sempre usando esse músculo para poder elevar o lábio, para conseguir falar, né? Esse músculo estava sempre contraído. Isso dava uma impressão que eu estava sempre meio bravo, né? Então essa foto aqui é antes desse tratamento. E o que acontecia? Eu não tô fazendo cara de bravo aí, né? Eu tava fazendo minha cara normal. Aí você fala, não, mas é porque você tá sério, você tá muito sério. Vamos dar um sorriso. Estou sorrindo. E aí, é assim, eu sou um cara sou sério, né? Sou meio metódico e tal. Agora, esse sério, junto com isso daqui, parecia que eu tava bravo o tempo inteiro, né? E aí acontecia muito. Eu percebi na pandemia que os pacientes se aproximaram muito mais. E aí eu falei, nossa, que interessante, né? Os pacientes será que é porque eles estão se sentindo sozinhos? E aí vem no consultório, né? Nessa época de pandemia, vem no consultório e aí se abre mais. Aí eu falei, putz, não é a máscara. Por causa da máscara, eu não tô passando a impressão de bravo. E aí, falei, não, vamos cuidar desse negócio, vamos melhorar isso. E aí fui na Mariela. E aí a Mariela fez um trabalho, ela vai explicar o que ela fez tecnicamente. Mas, basicamente, ganhamos, entre outras coisas, ganhamos 3 milímetros de exposição de incisivos. E aí, terminado o tratamento, a Mari me mostrou a foto assim, olha o pré e o pós, né? Olha como ficou bonito o sorriso. Eu falei, ficou, mas não é nem sobre beleza. A coisa é que eu parecia o tempo inteiro bravo, né? E isso é uma coisa que tem um impacto
profissional gigantesco, né? Eu não conseguia gravar vídeo, eu não conseguia... Eu lembro que teve uma aula que eu fui gravar para a Sociedade Brasileira de Plástica, que é uma aula que ficaria registrada por anos, porque era de um assunto meio que pouca gente fazia, e era uma aula que os residentes por anos assistiriam àquela aula. Então eu lembro que eu pensei assim, não, eu não posso parecer bravo, porque assim, sempre nas filmagens eu tô parecendo bravo. Era antes dessa coisa de Instagram e tal. E aí fui preocupado de deixar o músculo relaxado. Falei, não, vou dar essa aula, vou parecer com o rosto relaxado. É Tal. impossível. Na hora que eu olho no vídeo, Mesmo. cara de bravo. Quer dizer, um inferno, né? E aí, então, quando a Mari me mostrou, eu falei, não, é sobre não parecer bravo. Aí ela falou pra mim assim, mas você era bravo mesmo? Eu falei, não, era eu mesmo. Não, mas é aquela outra paciente que eu te encaminhei e tal, ela falou que você era bravo. Não estava bravo, né? Então, veja que não é uma questão de enfeitar o rosto, não é uma questão de ficar bonito, não é. É questão de você conseguir se expressar. Então, assim, hoje eu consigo estar aqui falando nesse podcast, coisa que eu não conseguiria de jeito nenhum antes, né? Esse tipo de imagem que reflete muito mais... eu me enxergo muito mais aí, né? Eu não conseguiria ter de jeito nenhum. Então, assim, é errado fazer isso. Ah, não, mas essa imagem é falsa, esses dentes são de porcelana. Tá, mas esse sou eu, né? Talvez o não eu é aquele outro, né? Conta você, Mari, da sua... Qual é a sua visão disso, né? É sobre embelezar ou é sobre empoderar? É sobre se exprimir nas diversas esferas, profissional, social, para si mesmo, né? Eu acho que é uma mistura de tudo. Então a gente não consegue dissociar as coisas. O sorriso é uma das formas que a gente tem de expressão sem palavras. Então é o nosso cartão de visitas. Você consegue expressar muita coisa ali. A pessoa não ter a segurança para sorrir, isso influencia não só na carreira, não só na profissão, mas nas suas relações interpessoais também. Então, quando você fala que parecia bravo, mesmo sorrindo, é porque a gente tinha uma curvatura de sorriso totalmente invertida. Então, a gente deveria ter um arco em U e a gente tinha um arco em C, um arco totalmente invertido. Isso traz essa noção ou essa sensação de que a pessoa está muito brava. Os seus dentes eram curtos, eram diminuídos não só em relação à altura, mas também a proporção altura-largura estava totalmente fora do padrão, né? Quando a gente fala padrão, é um padrão de devolver harmonia para o paciente. E isso tem que estar casado com uma harmonia facial. Então, antes da gente fazer qualquer procedimento dental, a gente tira fotos de face, por exemplo. Então, essas fotos foram tiradas no consultório. E aí, muitas vezes, o paciente pergunta, mas por que está tirando foto de face se você só vai mexer nos meus dentes? Porque isso aqui, essa moldura toda é a minha referência de trabalho. Isso vem lá atrás da prótese total, o paciente perde todos os dentes, e aí? Como é que você sabe o tamanho de dente? Como é que você sabe como reabilitar? Então, você começa a ter medidas faciais. A partir dessas medidas faciais, a gente consegue reabilitar e dar o tamanho certo para os dentes. A proporção. E junto com essa proporção e função vem a estética. Vem um ganho estético, né? Então, no seu caso, a gente tinha várias coisas acontecendo. A proporção estava errada, a coloração estava errada. Então, você tem uma esclera, uma escala natural que a gente busca dos olhos mais claros. Olha como o seu rosto iluminou como um todo. Mesmo com a gente fazendo o sorriso, eu estou vendo essa foto, não sei se você está colocando a foto para eles, eu estou vendo um rosto. Então é isso que a gente busca. Eu não estou vendo só o seu sorriso ali, falando, nossa, poxa, eu estou vendo um sorriso. Não é isso que a gente busca. A gente quer harmonia. E eu creio que você faz exatamente isso quando você mexe em face, né?
Então, A coisa da harmonia, ela puxa uma analogia com música. E essa analogia, para mim, é uma coisa muito, muito legal. Que é assim, você não precisa ser músico para saber que a música está desafinada. verdade. Você não precisa entender nada de teoria musical. Você simplesmente escuta a música e gosta ou não gosta. O músico é o cara que vai lá e fala assim, ah, não, você não tá gostando, eu sei por que é. É porque aquele terceiro violino ali tá um pouquinho desafinado. Aí ele vai lá, mexe no negócio, e às vezes é uma coisa pequena que faz a coisa brilhar, né? E eu via isso no seu trabalho, porque assim, apesar de ter feito odonto, eu fiz odonto como segunda faculdade. Então, assim, eu não consigo chegar na granularidade que você chegava de assim, eu olhar, porque como é que é feito esse processo, né? Então, primeiro mandou para um protético, aí o protético fez desenhos de dentes e tal, e veio uma dentadurinha, assim. Aí colocou a dentadurinha, tá ruim, Ficou muito tá artificial. ruim a música, tá desafinado, né? Não era o seu desenho de sorriso. Aí ela mandou para outro protético, veio outra dentadurinha, não tá bom. Ela falou, não, eu mesma vou fazer. E aí ela fez em resina e essa coisa da afinação. Isso. Quando ela começou a fazer, eu já comecei a escutar música ali. Não estava sabendo exatamente o que estava acontecendo. Aí quando parecia que estava bom, ela pegava uma beiradinha de um dente, dava uma cortadinha mais ali. Ó, né? Que nem afinar o violino. E aí a coisa foi brilhando, né? Porque a nossa percepção de imagem de face, assim como a percepção de música, ela acontece de forma inconsciente. E ela é muito correlacionada com o sistema límbico, que é o sistema das emoções. Com certeza. A resposta, isso é neurológico, Exato. né? A percepção de face acontece aqui, no lobo temporal direito. Nosso raciocínio é aqui, córtex pré-frontal esquerdo. São dois caras completamente diferentes, moram em lugares diferentes no cérebro. E esse daqui, ele tem uma conexão com o sistema das emoções que é enorme, né? Assim como música também é percebida nessa região e sentida nessa região. Então, pequenos ajustes que a gente faz em um detalhe ou outro, e o que é incrível, as pessoas não percebem. Agora, vendo a foto e tal, mas assim, chegava o paciente que já me conhecia, tal, no consultório, eu só via que estava me olhando e falando assim, o senhor tá feliz, né? Tá bem, tô vendo que tá bem. Não tô feliz nada, são 3 milímetros de dente, né? E é esse o ponto. É aí que a gente tem que chegar. Eu me lembro que a gente, quando ele fala protético, a gente, com a referência facial, a gente manda fazer desenhos para o paciente. A gente pode fazer os desenhos também. Antigamente a gente fazia isso na cera, a gente moldava o paciente e fazia na mão mesmo, né? Hoje em dia não, a gente faz tudo digital. E tudo a gente consegue provar antes, né? A gente consegue colocar em boca antes de chegar no resultado final para o paciente. Então, isso é um ganho tecnológico muito interessante, um ganho para o paciente também. E a gente provava o desenho e não é ainda, não é o seu formato, porque a gente pensa em formato de rosto, em curvatura, tamanho, tudo a gente planeja especificamente para aquele paciente. Não existe um sorriso, um padrão de sorriso, né? Existe um melhor sorriso para aquele paciente. E não chegava, né, Indrigo? E aí eu falei, poxa vida, deixa eu voltar lá atrás, nas origens, quando a gente fazia na mão. Então eu vou fazer o sorriso porque ele estava na minha cadeira. Então eu sabia a cor que eu precisava, né, usar, o tamanho que eu precisava chegar. E a resina permite a gente acrescentar ou tirar numa tranquilidade. E eu fiz uma proposta para ele. Porque a gente tinha a filha dele, ela ficava, era a nossa consultora oficial. Então, o primeiro sorriso que ele foi para casa, e como ele é dentista, eu permiti ele ir com o mocap para casa, porque ele pediu. Que é a dentadurinha que o protético faz. Deixa né? eu levar para o pessoal ver em casa. Eu falei, não pode, Indrigo, depois, não, deixa que eu tiro, deixa comigo. Tá bom, dentista eu vou liberar, né? Colega de faculdade, então vamos. E aí, quando ele chegou em casa, foi uma sensação negativa, obviamente, porque parecia uma dentadura. E aí a filha dele
Né? Foi um bullying ali total, né, Indrigo? Bullying Foi... total. É. E aí ela virou a curadora dos dentes, né? Então botava um teste, a primeira coisa que fazia era mandar uma foto para Estela. É isso. Eu falei, ela vai ser a minha consultora oficial. E eu não a conhecia ainda na época. E aí eu falei para o Indrigo, ó, hoje a gente vai fazer em resina. E quando você voltar para casa, não fala nada para ninguém que você fez alguma coisa. Não conta. E ninguém percebeu. Só a sogra, sua sogra, né, que você me contou, que perguntou se ele tinha feito clareamento. Indrigo, você fez alguma coisa? Não. Perguntou se eu tinha feito alguma coisa no rosto. Quer dizer, no rosto, exato. as pessoas não percebem. A percepção é um termo muito, muito interessante, porque assim, perceber é notar, é apreender por meio dos sentidos. Aí isso tem duas vertentes. Uma delas é intuir, é meio que você sente que tem alguma coisa diferente, e outra é analisar, é entender o que está diferente. Perceber, todo mundo percebe. Agora, entender o que aconteceu, não. E a coisa da Esther é interessante porque, assim, como ela não tem nenhuma formação nisso, ela é só a intuição. Que é ótima, inclusive. E a intuição, ela é melhor do que o raciocínio. O raciocínio fica o tempo inteiro tentando entender o que a intuição quer. Você olha e fala, não tá bom. Aí você vai lá tentar mexer. Não, peraí, deixa eu afinar o violino ali. Faz favor, toca mais baixo. Tal. Exatamente isso. E essa coisa o seu processo do nariz teve muito disso também, né? Porque assim, totalmente. Quando a gente está falando do trabalho do dentista, tem uma vantagem, tem algumas vantagens, que é assim, uma é coisa do protético, ficou ruim, você manda e vem de novo. Outra vantagem, o paciente está acordado. Perfeito. Ele pode... dar opinião ali. Outra, você pode fazer várias sessões. Acho que essa é a grande vantagem. É uma super vantagem. Agora, quando a gente vai fazer rinoplastia, por exemplo, não tem jeito. É uma sessão, o paciente está dormindo, ele não pode dar palpite. Você tem que se virar naquele tempo. E não tem como ficou ruim. Vamos começar de novo, manda outro, né? Então, a gente ter esse processo que foi do mocap, dos dentinhos, tal, a gente tem uma coisa parecida com isso para as outras cirurgias de face, ajuda demais, né? Porque daí a gente você consegue ver não operado, mas você consegue ter uma noção do que está passando na minha cabeça e a gente consegue se guiar por aí, né? Exato. Com o nariz, e aí a gente sai, né, do lado profissional e aí a gente vira paciente, isso é uma experiência muito interessante. E aí eu mandei 21 slides para o Indrigo, para ele fazer, para ele entender o que estava passando na minha cabeça, porque ia ser o meu cartão de visitas, né? E, né? Não tinha como esconder o sorriso, você dá uma de geisha aqui, dá um sorrisinho, né? Mas o nariz não tem como. E aí eu mandei, e o Indrigo, calma, vai dar certo. Mas ele tem, hoje eu sei que você faz muito também como a gente faz de dente escaneamento, né? Você também faz escaneamento de face. O escaneamento é para o 3D, mas o que a gente fez bastante com você foi o 2D na época, então, né? Exato. Na época a gente não tinha o 3D, mas você fez um 2D muito legal. Então eu me lembro que você tirou fotografias e fez uma simulação. Eu falei, poxa, ele está entendendo o que eu quero. É por aí. Se ficar mais ou menos isso aí, eu já fico muito feliz. Mas a grande questão é que ficou muito melhor. Então, assim como no caso dos seus dentes, que você chegou em casa, pessoas que te viam todos os dias não perguntaram, obviamente que minha família foi um choque, né? Nossa, como ficou bom? Mas pessoas que não me conhecem, ninguém pergunta se eu fiz cirurgia no nariz. Então, pela naturalidade. Mas, Mari, é que as pessoas da sua família te viram quando você ainda estava inchada e roxa. Se essas pessoas te vissem com um intervalo de 6 meses, pode ser. A pessoa ia ficar olhando pra você e ia ficar falando, nossa, mas tá bonito. A diferença é emagreceu. Não tem esse negócio de você vai num show. Né? Essa coisa de você vai num show e fala, nossa, que show bom. Nossa, hoje tava bom. Você não sabe por que foi bom, mas o cara da banda sabe. É porque hoje o cara tá usando o baixo não sei das quantas e no outro não tava, tal. E
E acontece a mesma coisa. As pessoas não saberiam que você operou, mesmo estando na sua frente. Nunca ninguém me Aí você perguntou fala sobre. assim, não, ó, você tá estranho é porque o nariz tá diferente. A pessoa fala, ah, nossa, tá aí, né? É que a minha modificação, acho que você vai colocar a foto depois, foi muito grande, né? Então, me incomodava muito, eu tinha um nariz, posso falar adunco, tá certo? Isso. E ele era largo também, então o famoso nariz de batatinha aqui, né? Então eu dava um sorriso e ele alargava mais ainda. E aí na época eu falei, Endrigo, eu sei que é um desafio. Eu vi outros narizes que você fez, atendi esses pacientes e vi a transformação delas, também achei impressionante. E sempre a sensação que eu tenho é você devolveu o nariz que aquela pessoa deveria ter nascido, né? Então, Isso é uma coisa muito. É uma construção conjunta, né? Então, assim. Eu faço a simulação de um nariz, aí faço do nariz um pouquinho maior, um pouquinho menor. E para os pacientes que chegam para mim, a coisa mais rara é o paciente falar, eu quero aquele nariz mais pontudo. Não, as pessoas querem um nariz que não apareça muito. Elas preferem, inclusive, deixar um pouco de giba, né, de protuberância, do que correr o risco de ficar afundado na parte de cima. Mas, assim, é uma questão de perfil muito, muito pessoal e isso precisa ser acertado com cada paciente individualmente, né? e eu me lembro que na época eu pedi para você um nariz muito menor do que você me entregou, né? Falei, Indrigo, eu queria um narizinho assim, assado, tal. E aí você me explicou, falou, Mari, se a gente fizer assim, vai ficar muito artificial. Não vai ficar bom. E aí chega um momento que você precisa confiar no profissional. Então, se você está ali sentada na cadeira dele, é o momento de você falar, poxa, agora saiu da minha zona de conhecimento ali, da emoção, eu preciso permitir as fotos. Eu preciso permitir que o profissional faça o trabalho dele e me entregue a melhor opção de tratamento, a melhor opção pensando em estética. Eu tô aqui, ele tá me tirando a atenção com as fotos. Porque assim, é a confiança, mas não é um tiro no escuro, né? Olha só. Então, ó, pré-operatório, Então olha a aqui diferença. é o previsto, Uhum. e o previsto, o Exato. acordado, Aham. o seu ideal para Aham, você, que a gente chegou à exato. conclusão Uhum. juntos, e aqui é o pós. Ainda inchado, tem uma outra que ela tá, o Muito pós mais melhor. tardio, Aham. né? Muito mais E bonito. isso é uma coisa muito pessoal. Exato. E ter essa sensibilidade, né? Então, eu acho que assim como o sorriso é ter essa análise facial, né? De saber onde você quer chegar. Mari, então assim, o que eu queria discutir com você era essa coisa, né? Que não é só sobre enfeitar a face, não é só embelezar, é sobre o impacto que essas coisas trazem na vida da pessoa, considerando que essa imagem de face é analisada por essa região tão conectada com as emoções e tal. Então, assim, independente da estética do nariz em si, o que esse procedimento, eu falei o que o dente representou para mim na minha vida, o que isso representou para você dentro da sua trajetória de reconfiguração corporal e até profissional? Você fala essas mudanças. Assim, não o fato do nariz ter ficado mais bonito, mas o que isso fez na sua vida? Como me impactou? Totalmente. E eu sabia que isso ia acontecer. Então, eu fiz todo um planejamento. Eu preciso disso, disso, disso. A gente falou antes da perda de peso, né? E assim, emocionalmente, é um ganho surreal. Porque você se olhar no espelho e passar a se reconhecer é uma coisa... não tem preço.
Então, de repente, eu tinha confiança, inclusive para gravar vídeos, eu tinha confiança para me expor mais, para aparecer mais. Eu gostava mais de mim. Isso reflete no trabalho, reflete em absolutamente tudo, né? Então, na relação com as pessoas, assim como você fala que parecia brava, eu também tinha um mau humorzinho ali, residual, sabe? De repente, minha face ficou mais suave, suavizada. Então as pessoas falam, nossa, como você é calma, como você é tranquila. Você tem cara de dentista. Então, mas eu sei de onde veio. Eu sei que é um processo de imagem também, né? Associado. Então é um ganho espetacular, assim. Foi um bom projeto. Bom, eu fico muito honrado de ter participado dessa etapa da sua vida e muito honrado de você ter participado da minha, né? Então é isso, são caminhos que se entrecruzaram em diversos momentos, de diversas formas, em diversas direções e são dois caminhos, eu acho, que ilustram esse benefício da gente se cuidar, né? Acho primordial. E a honra, o prazer é meu de estar aqui. Obrigado por estar entre nós. Obrigado, viu?